Queridos amigos, boa noite. Chegada inesperada minha aqui, 19 horas, horário de Brasília. Um abraço aos meus amigos aí. Queridos amigos aí, todos os amigos queridos aqui. Professor Gamil Feppel. Vamos falar sobre um tema muito interessante hoje, casamento infantil. Professor Gamil, o que aconteceu, rapaz? Não sei, Paulo. Sincero, honestamente, não sei. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo em paz, meu amigo. São essas intercorrências da tecnologia, não tem jeito, né? Tava tentando Bem-vindo aí, conectar, viu? tava tentando conectar aqui, não sei o que é que tá acontecendo. Até te mandei o convite, não sei porque não apareceu, desculpa, né? Não sei também o que ocorreu, mas enfim, são situações que acontecem e que, inclusive, eu tenho dito até à minha assessora, a gente tem que ter muito cuidado com o advogado em relação à audiência virtual, porque essa semana eu peguei, semana passada, um processo em que a parte alegou, o advogado alegou dificuldade de conexão. E eu acho que esse é um argumento forte hoje, sabe? Então, claro, tem que ser manejado sempre de acordo com a boa-fé. Mas, realmente, enquanto nós não nos adaptarmos bem com a tecnologia, é uma realidade que a gente vai ter de, né, tropeçar aqui e acolá. Você não acha, meu amigo? É verdade, é verdade. Assim, a gente precisa se adaptar para essa nova necessidade, para essa nova realidade, né? Sobretudo em processos criminais, né? Esses problemas de tecnologia poderão ser recorrentes, né? Acho que Com realmente vai demorar certeza. um tempo para depurar, né? Infelizmente, uma parte considerável dos colegas também não pode ter acesso à internet de banda larga. E mesmo quando se tem, né? Às vezes tem problemas aqui. Eu precisei cancelar, por exemplo, a live com o professor César Roberto Bittencourt, porque a internet não conectava de jeito nenhum. Essa é uma questão. Eu participei de um webinar de um evento internacional com 3 outras juízas, uma magistrada da Espanha, uma da República Dominicana e uma da Argentina. E eu fiquei bem impressionado porque as dificuldades que eles têm enfrentado lá, muitas nós também estamos enfrentando. Porque nesses 3 países, pelo menos, a virtualização processual ela foi muito acelerada por conta da pandemia. Então, tem havido muitas dúvidas. Interessante foi o depoimento de uma advogada que estava na Inglaterra. Ela pediu a palavra no evento e disse que na Inglaterra, quando nós estávamos falando sobre a colheita do depoimento do menor pela videoconferência, que é algo mais delicado ainda. Ela disse que na Inglaterra eles fazem isso e costumam, durante o interrogatório, o juiz pergunta várias vezes, no caso, o adolescente, a criança em tenra idade mais difícil, se ele está sozinho, se tem alguém orientando, enfim. E a câmera tem de ser movimentada várias vezes para tentar pegar o perímetro da área do depoimento, o quarto, a sala. Então, são situações realmente muito novas para a gente, né? Isso aí. É verdade, é verdade. E cada área do direito com a sua singularidade, né? Assim, a questão do depoimento infantil vai trazer esse tipo de problema. Eu tenho falado, Pablo, que acho que assim, as heranças desse período de corona aí podem trazer alguns problemas para a gente, né? Para a gente em matéria criminal, por exemplo, acho que a gente vai passar a ver um dilema, nós advogados, né? Eu imagino que os tribunais vão continuar dando, né, possibilidade, por exemplo, de fazer sustentação oral e mandar gravada, né? E o temor que eu tenho, né, não que obviamente se vai impedir a sustentação oral presencial, mas eu acho que a maioria dos tribunais vão terminar criando 2 tipos de pauta: uma pauta para sustentações mandadas eletronicamente, uma pauta para julgamentos presenciais, e essa pauta presencial sempre vai ficar para depois, né? Então, a gente que trabalha com regime de liberdades vai começar a viver esse tipo de dilema, né? Então, assim, manda a sustentação oral, né? Perde o impacto da oralidade, perde o impacto do contato com o julgador, né, lá naquele ambiente, né? Ou se prefere um julgamento presencial, arriscando que se demore mais alguns meses, né? Eu acho que Mas realmente você não acha, Gamil, interessante que você está colocando aí. Mandar um abraço para vários amigos aqui, Delmara, minha amiga Del, que chegou, Thaís, tantos amigos. Mas você não acha também, é uma matéria realmente que, gente, só pontuando, o tema do nosso bate-papo aqui, eu vou colocar aqui, é casamento infantil. A gente não começou a falar, mas é tanto assunto interessante que a gente pode abordar com o professor Gamil, pelo grande conhecimento dele. Essa semana foi uma semana especial, porque é o segundo diálogo que eu estou tendo com o direito penal. Eu tive um diálogo recente com o professor Nestor Távora, nosso amigo, né? E grande. hoje com o professor Gamil. Mas já já eu desativo os comentários.
Mas eu pergunto a você, grande Gamil, no caso, essa virtualização das sessões nos tribunais, no campo criminal, também não pode trazer algum benefício, por exemplo, em relação à economicidade. Você não acha também, sei que você tem uma visão muito profunda do direito, tá? Não só dogmática, uma noção que vai além da técnica, da dogmática em si. Você não acha que, além de haver algumas vantagens, é uma realidade intransponível isso? O que é que você acha? É importante eu ouvir em relação a isso. Penso que é uma realidade intransponível, né? E eu não só vejo desvantagens, né? Acho que há algumas vantagens, sim. Então, por exemplo, né? Colegas que têm uma certa dificuldade para poder falar em público, né? No caso das tentações orais. Eles poderão, eventualmente, gravar, regravar, cortar, editar a fita para poder mandar a mídia para o julgador, né? Para o julgamento. Né? Então, essa é uma vantagem. Uma outra vantagem, Pablo, que eu vejo é que muitos colegas que eventualmente não participavam dos julgamentos, porque eventualmente não podiam custear as passagens, porque os clientes não poderiam custear as passagens, eles de alguma forma vão estar presentes. Então eu não vejo um prejuízo, digo isso em relação às sessões dos tribunais. Né? É diferente, por exemplo, a ideia de fazer um júri virtual, que para mim é inconcebível. Né? Não tem... Júri virtual. Eu não sabia disso, Nestor comentou numa live, júri. Júri impensável. Eu não sei a sua opinião, mas eu acho inconcebível júri virtual. Absurdamente Existe essa proposta? Existe. Alguns tribunais tentaram implantar, inclusive, houve reação de algumas OABs. Eu acho louvável, assim, você dizer, vamos tentar, mas eu acho difícil funcionar um júri virtual. Eu não sabia disso. Essa semana, o comentário que ele fez, eu não sabia que havia propostas para o júri virtual. Interessante isso, eu não sabia. Pense-se, por exemplo, como se garantir a incomunicabilidade dos jurados, por exemplo. Né? Pois é. Como será feita a votação na sala secreta? Né? Ô, Gamil, o júri presencial já é dificílimo. Pois é. Dificílimo o júri. Olha, eu conduzindo júri é uma experiência. E eu confesso que eu fui entusiasta do júri durante a faculdade, como aluno, mas quando eu fui viver o júri, eu vi problemas no júri, na prática do júri. É difícil, porque, assim, quando você vê aquele universo do júri nos Estados Unidos, né? A questão da segurança das testemunhas, mesmo sendo um sistema diferente do nosso, aqui você faz um júri, às vezes, numa comarca pequena, em que o réu cometeu um crime grave, existe uma situação de assim, influência, ou para condenar ou para absolver, né? Quer dizer, é complicado aquilo. Eu acho que, se presencial já é difícil, né? Eu costumo brincar, Gabriel, só para a gente fechar essa introdução, que fazer júri é uma experiência. Eu fiz júri nas 3 posições. Eu fiz um júri, não sei se você lembra. Eu ia falar isso agora, que você era estagiário do MP, né? Do MP. Eu fui, só me permita aqui, né? Eu fui aluno de Pablo na faculdade, né? Fui seu aluno em 2 disciplinas de Direito Civil. Né? Sou-lhe muito grato, muito reconhecido por tudo. Né? Mas antes de ser aluno de Pablo, eu era estudante. Pablo era um pouco mais velho do que eu e todo mundo na faculdade já ouvia falar de Pablo. Né? Pablo era uma referência para a gente. Né? Assim, Pablo era o modelo, o exemplo de aluno. Eu já ouvia falar de você antes disso, porque você foi colega de minha irmã. Cristina pediu para lhe mandar um beijo, né? Sob pena de outro para ela, inclusive. Né? Mas você sempre foi referência e Pablo, para a gente lá na faculdade, já era uma espécie de mito, né, desde cedo, porque Pablo era estagiário do Ministério Público e a confiança que o promotor depositava nele era tão grande que ele teve a oportunidade de falar num plenário, na qualidade de estagiário. Né? Então, obrigado por tudo, obrigado por todas as lições na qualidade de eterno aluno, né? Porque para mim não existe. Dedico a Deus. Dedico a Deus. O Gamil foi um aluno excepcional em Direito Civil. Excepcional. Podia ser um civilista hoje. Ele foi um grande aluno. Eu me lembro que nas provas que você fazia, aluno de 9 e 10, você costumava colocar notas de rodapé. E era tamanha a pesquisa que ele fazia que as notas de rodapé deles dava para publicar a prova como um livro depois, entendeu? Então, assim, eu fiz um júri, eu agradeço, meu amigo, dedico a Deus as suas palavras na acusação, fiz na defesa, com César de Faria, professor da universidade também, e como juiz depois. E o detalhe, Ganil, só para fechar o parênteses, que eu costumo brincar com meus alunos, e é verdade isso. Durante o debate, acalorado, acusação e defesa, que é juridicamente bonito de se ver aquilo, né? Os jurados,
antes da reforma do Código de Processo, porque hoje você tem a pergunta, não que não haja problemas em torno disso, mas a pergunta de, jurado, você absolve o réu ou não? Aquela pergunta mais importante do universo. Porque várias vezes, você deve ter vivenciado isso, a acusação debatendo com a defesa, os jurados não estavam entendendo nada das teses levantadas. E aí o jurado, Gami, olha para o juiz, meu irmão. Olha para mim. Aí ficava me olhando, querendo que no olhar eu transmitisse alguma coisa. Eu ensino assim aos meus alunos. Se você for juiz presidente do júri, doutor Gamil está falando. Uma belíssima defesa. Você é um ser humano, está impressionado com a defesa. Você não pode fazer gestos, expressões faciais do tipo. Ou então fazer uma expressão de reprovação. Não. Juiz tem de ter cara de paisagem. O jurado olha para o juiz. Cara de paisagem. Não pode transmitir nada. Então, veja, para fechar parêntese, se o júri presencial é complexo, imagine o júri virtual, meu amigo. É verdade. Mas, infelizmente, havia essa ideia, né? E, assim, é como eu sempre falo, eu não sou sectário e nem fechado. Penso, né? Entendo, né? Entendo a angústia da sociedade, entendo a angústia das vítimas, né? Porque, obviamente, há situações em que você não pode adiar um julgamento. Mas eu penso que se, com determinados cuidados, algumas atividades que são essenciais estão sendo realizadas, né? Para esses casos extraordinários em que há, por exemplo, iminência de prescrição, né? Eu acho que há possibilidade, sim, de tomar determinados cuidados, fazendo um plenário, mas não online, não virtual. Né? Um plenário presencial, lógico, que não vai poder ser feito uma aglomeração de gente. Né? Haveria que tomar cuidado com o número de pessoas que assistiriam, muito embora fosse assegurada a publicidade, ainda que houvesse a transmissão do julgamento, eventualmente. Mas pensar Sim, como sim. alternativa para isso, né? Criar um júri virtual, que os jurados fiquem em suas casas, o promotor na sua casa, o defensor na sua casa, né? O juiz na sua casa. Eu fico imaginando, sincero, honestamente, como se implementar, né, Eu acho a difícil. votação secreta. Né? Eu acho Como difícil. seria feita a votação secreta? Acho Como se difícil. assegurariam os princípios do júri? Né? Momento tenso, Gamil. A votação. Eu, na condição de juiz, não ia demonstrar, mas todos ficam tensos ali. Porque está julgando uma vida, um ser humano está sendo julgado. É uma tensão muito grande a hora da votação ali. Então, realmente... Mas, enfim, foi uma introdução maravilhosa. Vamos iniciar aqui, meus amigos. A abordagem de hoje é um tema muito sensível socialmente e o diálogo vai ser entre o direito civil e o direito penal. Eu vou desativar os comentários aqui para o professor Gamil ficar mais visível para você, depois eu reativo. O tema é casamento infantil. Então, eu queria, antes de mais nada, ouvir Gamil, tá? Em relação a isso, professor Gamil, que é um grande penalista brasileiro, um advogado nacionalmente reconhecido, que vai dar a visão dele em relação a esse problema, que tem um nascimento no direito civil. Quer dizer, o problema nasce aqui, dialoga-se com o direito penal, e hoje temos uma situação assim de proibição do casamento infantil. Eu não sou contra essa preocupação do legislador, mas eu acho que merece alguma reflexão, tá? Eu vou voltar um pouco no tempo, antes de provocar, de pedir que o professor Gamil exponha, e lembrar a cada um de vocês que no sistema do Código Civil de 2002, a capacidade para o casamento núbio vem a partir dos 16 anos de idade, tá? O Código de 2002, ele fez uma mudança em relação ao Código de 16, porque no Código de 16, a capacidade para o casamento para a mulher era conquistada aos 16 e homem 18. O Código atual, no 1517, acabou com isso. Homem e mulher podem casar a partir dos 16 anos de idade. É o que existe hoje. Ok. Só que havia um artigo no nosso Código Civil dizendo ser possível o casamento abaixo da idade núbio, ou seja, o casamento de uma menina de 15 com um rapaz de 18 ou um rapaz de 15, enfim, abaixo da idade núbio, em duas situações. Poderia haver casamento abaixo da idade núbio, chamado de casamento infantil, em duas situações. Em caso de gravidez, situação número 1, ou 2, para evitar cumprimento de pena, a aplicação cumprimento de pena criminal. Tá? Então, veja. O casal, ele 18, a noiva, a garota 15,
ele já mantinha uma relação com ela desde que ela contava com 13, abaixo dos 14 anos, tá? Então, em tese ali, poderia ter havido um enquadramento penal, porque ele manteve relação sexual com ela. Estou no passado, tá? Poderia haver um enquadramento penal. Então, o direito civil permitia que, por meio de uma autorização do juiz, se ele quisesse e ela quisesse, eles se casavam e extinguia-se a punibilidade. Porque para evitar a pena criminal, não é isso, Gamil? O casamento tinha essa força, esse condão. Então o juiz poderia autorizar o casamento abaixo dos 16 para evitar a pena criminal ou em caso de gravidez. O que acontece é que esse artigo ele foi completamente modificado pela lei 13.811 de 2019. Hoje, Código Civil atual, artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 do Código Civil. Então, hoje é assim, não tem conversa. O Código Civil fechou a porta. Não se permite casamento infantil, ou seja, abaixo dos 16 anos de idade. A explicação para isso está no direito penal. E ninguém melhor do que o professor Gamil para, nesse diálogo interdisciplinar, mostrar a vocês por que hoje o Código Civil fechou a porta para o casamento infantil, meu amigo. A palavra é sua. Bem, Pablo, muito obrigado. Obrigado aqui por poder conversar com os nossos alunos, né? E você sempre teve essa preocupação com esses pontos de interseção do direito, né? Eu me lembro que eu fui seu aluno, uma das disciplinas foi em responsabilidade civil, e me lembro disso até hoje, né? Porque às vezes são assuntos que até por nós penalistas passam com menor importância, como efeitos extrapenais da sentença absolutória, por exemplo. E isso contribui muito, as suas aulas contribuíram muito, né, para a minha atuação profissional. Advogo muito em matéria penal de empresas, né? E é muito importante enxergar os efeitos extrapenais dessa absolutória. Então eu separei aqui assim, começar com um histórico, né, explicando às pessoas, para os nossos alunos, né, como o Código Penal tratava dos crimes antigamente crimes contra os costumes e hoje dos crimes contra a dignidade sexual, tá? E explicar a partir de onde o direito penal repercutiu para o direito civil. Tá? Bom, até 2005, no Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual, que eram chamados de crimes contra a dignidade sexual, então chamados de crimes contra os costumes, eles se promoviam mediante queixa-crime. A inicial penal era privada. Então, via de regra, se processava através de queixa-crime. E a ideia, apesar de parecer estapafúrdia, né, porque realmente os crimes contra a dignidade sexual geram uma repercussão muito grande, uma censura muito grande, a ideia, apesar de parecer estapafúrdia, era para proteger a vítima. Em que sentido? Para evitar o chamado estrépito dos processos, para evitar o barulho do processo. Então a ideia era, vamos deixar na mão da vítima, porque se a vítima decidir judicializar, ela que contrate um advogado e ofereça uma queixa-crime. Mas todos nós sabemos das peculiaridades da queixa-crime. Por vezes, né, alguém que não é muito familiarizado com a área entra com a queixa-crime e esquecia de botar poderes especiais para o oferecimento da queixa. Sim. O que geria terminava trazendo, né, perempção para a ação penal, em alguns casos, ou até mesmo decadência antes de a ação penal começar. E também até 2005, e esse é o ponto onde começam as interseções a respeito da matéria, até 2005, o Código Penal tinha duas causas de extinção de punibilidade nos crimes contra a dignidade sexual. A punibilidade era extinta se a vítima casasse com o autor do fato. Sim. E aqui eu sempre falo para os meus alunos, Pablo, que todas as vezes que eles virem algo que se assemelha a anacrônico, é necessário que eles busquem contextualizar historicamente o Instituto. Então, no Código Penal, até 2005, nós tínhamos um crime chamado sedução. Sim, sedução. Tínhamos um outro crime, né, chamado rapto consensual. Me lembro também. Que era raptar mulher honesta maior de 14 e menor de 21 com o seu consentimento. Me lembro. Então, o Código tinha alguns crimes, né, inscritos no capítulo que tratava da dignidade sexual, que, na verdade, se relacionavam muito mais
com costumes, O com sedução, moral. Gabi, era seduzir mulher virgem, Era seduzir mulher honesta. honesta, né? E ainda dizia Imagina. mais, né? Seduzir mulher honesta, prevalecendo-se da sua reconhecida inexperiência ou da sua justificável confiança. Confiança. Agora, mais anacrônico do que a sedução era o crime de rapto consensual, que era raptar mulher honesta, maior de 14 e menor de 21, com o seu consentimento. Então, se a mulher tivesse... Isso, assim, eu estou falando para os nossos alunos, não é um negócio de 50 anos atrás. Então, até 2004, até 2005, se a menina tinha 20 anos, viajava com o namorado, e o pai não quisesse, o pai podia mandar a polícia buscar. Então, o Código Penal tinha essa extinção da punibilidade pelo casamento da vítima com o autor do fato, mas o erro que o Código Penal cometeu é que, ao invés de colocar isso restrito à sedução, ao invés de colocar isso restrito ao rapto consensual, colocou-se isso como uma regra genérica do Código para Genérica. todos os crimes contra a dignidade sexual. O que envolvia estupro Perfeito. com violência real, o que envolvia estupro com violência presumida, a então figura de violência presumida. E ainda tinha uma outra figura, Pablo, ainda mais, eu diria, inexplicável nos dias atuais, que era o casamento da vítima com uma terceira pessoa, se a vítima não pedisse o prosseguimento da ação penal num prazo de 60 dias. Então, a pessoa A foi vítima de um estupro praticado por B. Se ela não contratasse um advogado ou torgasse procuração para pedir o prosseguimento da ação, a ação penal seria extinta. E mais uma vez, apesar de absurdo, e de fato é absurdo, a ideia do legislador penal era de resguardar a vítima. Alguns chamavam o crime de estupro, né, de um crime de defloramento. A ideia era que a mulher casada, poderia querer esconder do marido que tinha tido um contato sexual, né? E como ela, em sendo casada à época, né, pelo menos até, salvo engano, o Estatuto da Mulher Casada, né, ela era tratada como semi-incapaz. Ela precisava... 62 que mudou tudo, o Estatuto da Casada. Absurdo. É absurdo. O que fizeram com a mulher, historicamente, é o desrespeito à humanidade. Um absurdo. Assim. É absurdo. Assim. E o pior de tudo, né? Como diriam diversos autores no processo penal, quem nos protege da bondade dos bons. Né? O pior de tudo é o argumento de que era para resguardar a intimidade dela. Bom, mas em 2005, nós tivemos uma primeira reforma significativa nos crimes contra a dignidade sexual. Foram revogados os crimes de sedução, de rapto consensual. E aí o que foi que o legislador fez? Ao revogar esses dois crimes, a razão da existência da extinção de punibilidade pelo casamento desapareceu. Então, eu volto a dizer, eram extinções de punibilidade para quaisquer crimes contra a dignidade sexual, o que era um absurdo. Mas elas foram pensadas, voltadas, sobretudo, para essas duas situações. Como estas duas situações, como em ambas, né, houve a revogação destas duas figuras típicas, não havia mais por que haver extinção da punibilidade como regra geral. Então, em 2005, nós fizemos essa alteração no Código Penal e aí desapareceram estas duas causas de extinção de punibilidade. À época, eu chamava a atenção para um aspecto bem peculiar, né? Nós tínhamos questões, por óbvio, de direito intertemporal, né? Então, a regra que extingue a extinção de punibilidade, ela é irretroativa. Então, eu fazia questão de dizer para os alunos, olha, apesar de absurdo, né, essa regra não tem como retroagir, né, por óbvio. Então, a partir dali para frente, a discussão dos crimes que envolviam dignidade sexual, sobretudo das crianças, né, ganhou ainda mais importância, porque as duas causas de extinção de punibilidade desapareceram. Em 2005, a ação penal, que era, em regra, privada, passou a ser condicionada à representação, que aí também representou um outro tipo de problema, porque já havia, por exemplo, um enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal que dizia que no estupro, quando houvesse violência real, a ação penal era pública e incondicionada. Colocaram como regra geral que a ação se procedia mediante representação e não se excepcionou, por exemplo, no Código Penal, não se lembraram de excepcionar
o estupro qualificado pelo resultado morte. Por óbvio, ninguém poderia representar, ninguém faria a representação. Então, algumas críticas continuavam sendo dirigidas ao Código Penal no particular, e aí houve uma outra alteração, uma nova alteração, a partir da qual a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual se tornou pública incondicionada. Então, com base nisso, não cabe mais perdão do ofendido, porque só cabe perdão do ofendido nos crimes de ação penal privada. Não cabe mais, por óbvio, renúncia ao direito de queixa, porque não se trata mais a possibilidade de haver perdão e nem tampouco de perempção, porque a ação penal passou a ser pública. E a partir daí, Pablo, como não cabe mais, como você muito bem começou, né? Eu li, mais uma vez, li e reli a sua doutrina, li também um artigo do professor Flávio Tartucci a respeito do artigo 1520, Flávio Tartucci, de quem eu ouvi falar nas suas aulas, né? Você fazia muitas menções a ele. Então, a partir daí, a ideia de que o casamento civil infantil poderia ser feito para afastar a condenação criminal tornou-se, ao meu ver, desnecessária. Por quê? Bom, se a causa de extinção de punibilidade, que justificava o artigo lá do Código Civil, deixou de existir, exatamente, por consequência, não tem por que mais se admitir o casamento para afastar, né, a responsabilização criminal. Aqui, também preciso trazer uma outra discussão aqui para os nossos alunos. Nós dois, né, somos muito gratos, né, ao professor Luiz Flávio Gomes por tudo. Né? Com certeza. Desde muito tempo, as pessoas discutiam a questão da chamada presunção de violência. Antigamente se falava em presunção de violência nos crimes contra a dignidade sexual. Né? Então, o Código Penal dizia que presumia-se a violência se a vítima não tinha mais de 14 anos, se era alienada ou débil mental. Houve uma reforma, não se fala mais em presunção de violência. Eu sempre falava para os meus alunos, a rigor não se fala em presunção de violência, mas sim uma hipótese de consentimento inválido. O legislador penal reputava inválido aquele ato de consentimento. Então, o legislador reformou o Código Penal e onde se lia a presunção de violência passou-se a dizer o conceito de vulnerabilidade. E aqui é uma outra questão importante, a gente estava analisando somente do ponto de vista dogmático, vamos analisar agora também do ponto de vista jurisprudencial. Houve, durante muito tempo, uma grande discussão se o conceito de vulnerabilidade era absoluto ou relativo. Se admitia ou não prova em sentido contrário. O professor Luiz Flávio Gomes chegou a publicar um livro, né, dizendo, olha, a presunção só é absoluta abaixo dos 12. Dos 12 aos 14 existe presunção, mas a presunção é relativa. Então, se, por exemplo, a menina tinha 13 anos e o namorado tinha 18, e eles tinham relação sexual, se conseguisse provar que aquela menina já tinha tido contatos sexuais prévios, por exemplo, isso desnaturava a presunção. Isso acabou, né? Isso não existe mais. O STJ... Isso. Houve um precedente no STJ que, pela primeira vez na vida, Pablo, eu nunca vi isso. Confesso que eu nunca vi isso. Eu nunca vi um tribunal colocar uma nota de esclarecimento a respeito de um julgado, porque nota de esclarecimento a respeito do julgado é um acórdão, né? Se alguém tem dúvida, que valeu o acórdão. Mas houve um precedente do Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial, salvo engano, o precedente era do Rio Grande do Norte, que gerou uma grande polêmica, porque o STJ entendeu, utilizou a doutrina do professor Flávio Gomes. Era uma menina de 13 anos que tinha se prostituído antes disso, né? E teve contato sexual com o namorado. E aí o STJ disse, olha, como ela já tinha vida sexual pregressa, né, isso desnatura a presunção, né? Não houve crime a punir. Na época foi uma balbúrdia danada, porque venderam para a sociedade civil a informação assim, né? Como se isso foi antes da reforma atual, né? Que isso foi antes. Foi antes. O professor Guenil está chegando no dia de hoje. E no dia de hoje a banda toca diferente. Né? Com toda certeza. Com toda certeza. E aí vendeu-se para a sociedade civil assim. Né? As pessoas disseram, o STJ afirma que se a menina foi prostituída, não há estupro de prostituta. Não foi isso que o STJ disse. Né? E o mais grave ainda, Pablo, é um detalhe do julgamento, né? É que não se apercebeu nesse recurso especial que faltava uma condição de admissibilidade do recurso, que era a tempestividade. Então,
não se atentaram para um detalhe. Depois, em sede de embargo de declaração, esse julgamento foi desfeito. E o STJ, que eu disse, a gente começou falando da parte dogmática, agora vamos falar da parte jurisprudencial. O STJ editou um enunciado de súmula, a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, que diz basicamente o seguinte, assim, vamos verter assim, para o português direto. O STJ diz, olha, no estupro de vulnerável não se admite prova em sentido contrário. Então não adianta você dizer, não adianta você provar que tinha vida sexual pregressa, né, que ainda assim existe crime. Está em vigor essa súmula hoje? Essa súmula está válida. Súmula está válida. Está válida. Está valendo. Está valendo. Esse enunciado de súmula está valendo. Então, hoje, seja pela reforma de 2005, né, que foi introduzida no Código Penal, a partir da qual não se cabe mais extinção da punibilidade pelo casamento, seja pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né, que afirmou que o conceito de vulnerabilidade tem ares absolutos, né, não há como, né, trazer qualquer tipo de consequência benéfica para o investigado ou benéfica para o réu, né, pelo casamento, né, com a vítima. Tem um precedente no Supremo, Pablo, sobre casamento, né, e aí a vítima do crime realmente casou. Né, a menina tinha 13 anos, o sujeito tinha 18, eles namoravam. É um precedente interessante. A menina tinha 13 anos, ele tinha 18, eles namoravam. O tempo foi passando. Né? A mãe da menina descobriu que ela namorava, procurou à época a polícia, né? Foi oferecida uma denúncia, eles continuaram namorando. Saiu a sentença, o sujeito foi condenado, eles continuaram namorando. Né? Quando houve o julgamento da apelação, eles estavam casados. Né? O cara foi condenado, o sujeito foi condenado a 6 anos. Né? E transitou em julgado. Né? Há uma sentença penal condenatória por crime de estupro transitada em julgado, tendo como autor do fato um marido que estuprou a mulher e que continua com ele. Na época, a defensoria... Faz impressionante isso, Gamil. Rapaz, me conceda uma parte aí. À vontade, eu conversei até com o Nestor. Olha só, a minha opinião acadêmica. Eu não sou contra o tratamento mais gravoso. Eu não sou contra o sistema penal atual, que não dá espaço para conversa. Manteve relação com o vulnerável. Só relembrando, Gamil, em breves linhas, relembre aos nossos amigos aqui, o vulnerável é a pessoa abaixo dos 14, não é isso? A pessoa abaixo dos 14, ou que por qualquer outro motivo não possa exteriorizar a vontade. Pronto. Perfeito. Eu não sou contra o tratamento que se dá hoje, da ação penal pública incondicionada, de não haver discussão sobre consentimento válido. É crime. Numa busca do resguardo e de defesa, sobretudo das crianças e dos adolescentes em tenra idade. Eu não sou contra. Por isso que eu compreendo a vedação ao casamento infantil. Mas o direito não é uma ciência exata. Esse é o problema. Então, o que eu coloquei na live da segunda-feira foi: eu não sou contra o tratamento que a lei dá hoje, mais severo para crimes que envolvam a dignidade sexual de vulneráveis. Eu sou favorável. A lei tem que ser dura mesmo, minha opinião acadêmica. Só que o direito não é uma ciência exata. Então, pode haver situações em que não exista, eu até falei com o Nestor, não sei se a expressão da se usa, justa causa para aquela especificação penal. Porque o direito não é uma ciência exata. Então, assim, eu até comentei isso na live, assim, é uma situação, quando era juiz Amélia Rodrigues, antes da reforma atual, 2 famílias me procuraram pedindo o meu consentimento para o casamento dos filhos, do filho de cada uma das famílias. A garota, a moça, deveria contar com, não me lembro agora, 15 anos, 14, ele 18, 19. Eles viviam como um núcleo familiar, como se fossem casados. As 2 famílias foram falar com o juiz, seguiam a mesma doutrina religiosa. Eu peguei todo mundo, levei para a sala da promotora, falei: doutora, me ajude aqui. Ela, pelo que eu me recordo, ela não denunciou por nada. Ela não viu tipicidade, isso na época. E eu me lembro, Gamil, só uma janela aqui, um episódio muito interessante que ocorreu quando eu era estagiário. Eu fui estagiário do Ministério Público, como você colocou. E eu estagiei com uma grande promotora, a doutora Elaine, doutor Teles, e na 11ª Vara Criminal, cujo titular era um juiz, Gamil, um homem de bem, um homem assim que
lá pelos idos de 96, 95, já era um senhor, doutor Antônio Pinto. Um homem de bem, eu nunca vou esquecer. Eu era estagiário, eu era menino. Eu lá sentadinho, eu me lembro de um jurídico, um cidadão chegou na porta, entrou, uma pessoa simples, fez um discurso. Este é um homem de bem para o doutor Antônio Pinto, que me ensinou a fazer sentença manuscrita, sentença penal. Porque você sabe que, embora eu seja civilista, eu tenho lá minha experiência com o direito penal. Eu aprendi a fazer sentença penal na caneta, escrevendo, manuscrevendo. Aí, veja só, ia haver uma audiência de uma ação penal de estupro, final dos anos 90, não me lembro agora. Eu era estagiário. Eu todo arrumado, botei eu tinha dois ternos que meu pai me deu, um verde e um cor de jeans. Meu pai comprou numa loja que ficava nos mares, chamada Alfred. Não sei se você não vai lembrar disso. Lá perto dos mares. Eu estava na audiência só ao encontro do que você está ensinando aqui, esperando para ver o réu. Puxa, um réu de... E o crime de estupro, em geral, é um crime abjeto. Eu quero deixar claro a minha opinião acadêmica, eu tenho direito de expor. Eu acho que o tratamento tem de ser rigoroso. O dano que a mulher ou o homem, aquele que é violado sexualmente carrega, é algo que marca a alma. Então o tratamento não pode ser leve, na minha opinião. Só que há situações específicas. Então eu esperava para ver o réu lá da ação penal de estupro. Gamil estava todo ansioso, eu vou ver o estuprador. Eu estagiário, né? Por isso que eu estava na audiência, com a promotora. Entraram a vítima, uma adolescente de uns 15 anos, e a mãe dela. Sentaram-se, ótimas, começaram a conversar com a promotora. Chegou o réu. Quando o réu entrou, o réu cumprimentou a mãe da vítima, e a vítima cumprimentou o réu, como se todos se conhecessem. E eu percebi no ar que a vítima, a adolescente de 15, o rapaz devia ter uns 18, 19, apaixonada por ele. A promotora viu que tinha alguma coisa diferente. Chegou para a mãe e disse assim: senhora, me explica o que é que houve. Aí ela contou a história que vai ao encontro do que você disse. Eles namoravam, o pai descobriu, foi na polícia, tomou providência contra ele, mas eles eram namorados, tinham um relacionamento sério, etc, 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 etc. E o rapaz, hoje, no caso, na época, estava respondendo a ação penal de estupro. E na época, crime hediondo, todo aquele tratamento, ainda é, tratamento gravoso, etc. A promotora percebeu que love is in the air, o amor estava no ar. Aí a promotora chegou para a menina, no caso, já com 15, 16, não me lembro agora, perguntou: você se casaria com ele? Devia ter 15. Aí a moça disse: eu me casaria. A mãe disse que não se oporia, que ele era um bom rapaz, etc. A promotora olhou para o réu, porque o casamento, na época, extinguia a punibilidade, como você colocou aí. E disse assim: fulano, você é um rapaz de sorte, olha só como é a vida, né? Você entrou aqui como réu numa ação penal de estupro e pode sair daqui com a promessa de um casamento e a possibilidade de Deus, juiz, autorizando o casamento e extinguir a punibilidade. E você vai querer casar com ela? O rapaz parou, disse: quero não, doutor. Na hora que ele falou isso, eu disse: meu Deus do céu. Aí ele começou, eu acho que ele não tinha entendido o problema. Aí, não, doutor, não sei se eu estou preparado. Eu quase digo: meu amigo, o amor vem com o tempo, dê tempo ao amor, por favor. Eu não me lembro o resultado disso, eu não me recordo. Claro, ele não é obrigado a casar, você bem pode dizer isso. Ele pode dizer: não, eu quero responder ao processo penal. Né? Mas na época o casamento extinguia a punibilidade. Hoje não extingue. Eu não sou contra esse tratamento mais severo. Mas eu queria lhe ouvir, Gamil. Aliás, você já começou a falar muito bem sobre isso, citando esse precedente do Supremo que eu não conhecia. Existem casos que podem escapar dessa regra. Você não acha? Esse é o X da questão, Pablo. Eu estou plenamente de acordo com você. Né? Quem me conhece sabe, né, que eu não sou um defensor do direito penal. Muito pelo contrário, eu tenho uma compreensão crítica. Eu não sou um abolicionista, mas eu levo a ideia de minimalismo às últimas consequências. E ainda sendo assim, eu vejo que há determinados bens jurídicos que precisam ser resguardados. Então, é inegável que precisamos resguardar crianças. Isso é fato. Né? Então, criança não namora. De fato, você não vai dizer que uma criança de 11 anos consentiu com alguma coisa. Agora, há determinadas situações, e o problema, Pablo, eu acho que foi esse. Aqui eu acho que onde surgiu o problema. A legislação endureceu tanto, né, e a jurisprudência endureceu tanto,
muito embora não seja um enunciado de súmula vinculante, né, até porque é do Superior Tribunal de Justiça, mas que retiraram boa parte de linhas argumentativas, né, quer seja da defesa, quer seja do Estado juiz, para afastar a responsabilidade nessas situações extraordinárias. Então, aqui a gente realmente não estamos discutindo. Né? O menino teve 11 anos, teve relação sexual com uma mulher de 30. Né? Isso é, para prefeito da lei, hoje, vítima de estupro pode ser homem, pode ser mulher, em relações homoafetivas, heterossexuais, enfim. Mas o grande problema, ao meu ver, é que há um endurecimento tão grande desse assunto. Né? O enunciado do súmula 593, né? A rigor, ele retira a possibilidade da aplicação do princípio da adequação social, por exemplo. Você não pode dizer que a conduta se tornou socialmente adequada. Né? Então, veja, a rigor, o fato é típico. A rigor, o fato é ilícito. Né? Como a ação penal é pública e incondicionada, não vai caber perdão, né? Não cabe renúncia, né? Não cabe para essa hipótese perdão por parte do juiz. Então, foram esvaziando as hipóteses, né, de afastar a responsabilidade. Nesse precedente que eu lhe falei, né, quem conduziu brilhantemente foi a Defensoria Pública. Né, lá para as tantas, você vê uma linha de argumentação assim: quando não tinha mais o que fazer, o defensor suscitou, né, o chamado princípio da insignificância num viés impróprio. O que é princípio da insignificância? Todo mundo sabe. Insignificância afasta a tipicidade material, afasta a lesividade. Insignificância imprópria é o seguinte: há determinados comportamentos que, quando foram praticados, eles eram significativos, mas que, por uma série de fatores, seja pelo decurso do tempo, seja porque houve composição entre as partes, seja porque houve reparação do dano, seja porque houve confissão, por uma série de fatores, o comportamento que era significativo deixou de ser. E aqui a gente precisa tomar cuidado para que a lei penal, ao invés de resolver problemas, não crie outros tantos. Né? Porque eu volto a dizer, lá para as tantas estava o sujeito condenado por estupro praticado contra a mulher com quem ele convivia. A mulher queria que ele fosse absolvido. Não queria que a liberdade dele fosse privada. E a lei hoje não oferece grandes alternativas e a jurisprudência ainda menos. Então, eu compartilho com você da preocupação. Penso que, de fato, a gente precisa resguardar crianças. Isso é fato. Agora, nós não podemos ser insensíveis a determinadas situações da vida. Porque imagine um absurdo, Pablo. Imagine, irmão. Tá o cara condenado por estupro. A mulher continua casada com ele. Esse caso é impressionante. Esse caso é impressionante, isso aí. Isso é impressionante. Ele vai cumprir pena, né? Vai cumprir pena. E a mulher, eventualmente, vai visitá-lo no presídio. Né? Então, assim, é uma solução. Uma sanção. O Rui Barbosa dizia que justiça tardia, por si só, já é injustiça. Então, às vezes, o processo penal demora tanto que termina acontecendo esse tipo de problema. Né? Então, assim, já não estavam mais julgando o sujeito que praticou o fato. Aquela menina já não era mais aquela vítima dos 13 anos. E a gente não pode ser insensível e fechar os olhos para a realidade dos fatos. Né? Eu queria frisar aqui, agradecer a todos. Tiago, meu amigo. Tiago, Jadiel, Marcos Bonfim, que é quase um advogado aí, meu irmão. Tantos amigos aqui. Foi uma live, o tempo passou... Era para ser 40 minutos, tem 50, meu irmão. Meu tempo estourou, seu tempo estourou. Foi uma live fantástica. Veja a quantidade, veja a interface do direito civil com o direito penal. Eu só posso, meu amigo, lhe agradecer muito. Foi um diálogo muito rico. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? Eu queria abraçar todos os amigos que aqui estiveram aqui nessa live muito especial. Muito obrigado, meu irmão, viu? Foi muito boa a live. Obrigado. Queria agradecer a todos que assistiram, todos os amigos e amigas aí que assistiram. Agradecer a você, Pablo, desejar a você tudo de bom. Né? Mais uma vez a minha gratidão pelos seus ensinamentos, né? Pelo fato de ter sido seu aluno, ter sido e continuar sendo seu aluno. Né? Que Deus continue iluminando sua vida, né? Para que você possa iluminar a vida de outras tantas pessoas. Muito obrigado, amigo. Meu irmão, agradeço. Até os pais de Renata ali ouviram aí, ó. Até os pais dela ali assistiram, meu irmão. Tantos amigos aqui. Eu tive de desativar, porque como entrou muita gente, às vezes a imagem fica trepidando. Então, muito obrigado a todos vocês. Saúde, se cuidem. E sábado, Gami, eu vou ter uma live interessante na live que eu faço aos sábados. O tema é contrato de namoro. Eu vou receber uma professora que escreveu um livro sobre o assunto. Então, você que tem problemas sentimentais ou atua na área de família ou é concursando, é um tema, assim, interessantíssimo, sábado, 10 horas. Muito obrigado, meu irmão, viu? Imperdível. Obrigado. Muito obrigado. Um abração. Abração.